Olá, gente, tudo bem com vocês? Guilherme do Guilherme Santiago passando aqui para fazer um pedido e um convite a todos vocês. O Hospital de Câncer de Barretos, né, sofre, assim como qualquer outro hospital, né, pelos estoques de sangue que são baixos. Então, você que é da região, você que tem amigos, parentes, né, que possa fazer esse gesto maravilhoso para a gente juntar as forças e fazer com que os níveis de sangue realmente voltem ao estoque normal. Todos os tipos, mas principalmente O negativo e O positivo, né, que são mais difíceis. Então faça esse pedido a todos vocês, fãs do Guilherme Santiago, amigos, né? Estenda esse convite também a todo o teu grupo de amizades aí, para que a gente possa estar ajudando o Hospital de Câncer de Barretos, tá bom? Muito obrigado, um bom dia para vocês. Barretão, setentão, Barretão, setentão, Barretão, setentão, o maior do mundo que em 8 segundos faz tudo parar. Os independentes, todos do pé quente, com os presidentes chega a arrepiar. Adeus proteção, a fé do peão alcança a vitória. Nosso Barretão com seu setentão escrevendo a história. Barretão, setentão, é a maior festa do mundo de peão. Barretão, setentão. Welcome to the Cowboys Online. A plataforma digital do rodeio. Informação, interação, ideias e novos rumos e parcerias para o esporte mais radical do planeta. Cowboys Online. Rodeio pro mundo. O maior rodeio da América Latina já tem data marcada. Será de 21 a 31 de agosto. Barretos, 70 anos de história. Adquira seu ingresso em barretos.totalacesso.com. Te encontro na arena. Hoje, o Dedo de Prosa tem o privilégio de receber o arquiteto Fabiano Hayazaki. Fabiano, prazer enorme, uma honra, um privilégio recebê-lo aqui em nosso programa. Excelente noite, excelente tarde, eu que agradeço. Cacá, meu grande amigo, uma grande honra. Muito obrigado pelo convite, uma grande honra minha, né, estar presente aqui, né, nesse seu programa incrível. E a credibilidade, o carinho que você tem com todos e com tudo, principalmente comigo. Muito obrigado. Fabiano é arquiteto, designer e urbanista. Formado pela FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Dom Pedro, em 2001. Em 2004, fundou a Hayazaki Arquitetura, onde desenvolve projetos de arquitetura e design de interiores no Brasil e no exterior. O nome Hayazaki tornou-se uma grife, é valorizado e reconhecido por atender cada cliente de forma personalizada. Seus diferenciais são design, inovação, honestidade, funcionalidade, sofisticação e tecnologia. Quando Fabiano Hayazaki tinha 9 anos de idade, ele desenhou a primeira casa e entregou a seus pais. Nessa época, eram muito pobres e não tinham onde morar. Ali, então, nascia o seu sonho de ser arquiteto. Aos 12 anos de idade, começou a trabalhar no ramo de arquitetura como desenhista. E aos 21 anos, iniciou o curso de arquitetura. Foram 16 anos como desenhista e em 2004 nasceu a Hayazaki Arquitetura. Desde então, foram mais de 2.300 projetos criados pelas mãos do arquiteto artista Fabiano Hayazaki, espelhados por todo o Brasil, Estados Unidos, Europa e África. Bom, vocês conheceram um pouco
desse grande profissional. Ele que reside em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Fabiano, eu queria que você, além do seu currículo que eu acabei de ler, eu esqueci de alguma coisa, não? Nessa apresentação? Bom, Cacá, você falou quase tudo. É uma longa história, não dá para falar em tão poucos segundos, né? Uma história aí, são 37 anos de carreira, 21 anos com a Hayazaki Arquitetura, a gente comemorou esse ano em abril, né? Já são esses longos 21 anos projetando, levando, né, a Hayazaki Arquitetura, como você disse, para o Brasil todo e agora para o mundo. Já fazem mais de 10 anos que eu tenho feito projetos fora do Brasil. Aliás, esse mês eu fechei três novos grandes projetos na região dos Estados Unidos, na Flórida, e também agora mais 3 projetos em Portugal. Acabei de finalizar também essa contratação. Então, estou muito feliz, né? São tantos projetos que a gente já fez, que são mais de 2.400 projetos assinados por mim, tá? Além de vários outros, inclusive na sua terra natal, né? O que você está prometendo para Barretos? Né? Nós estamos fazendo vários projetos. Um deles, que você é a honra de ser o nosso embaixador. Eu sou arquiteto, né, e sócio do empreendimento Bela Vista, né, que fica em Barretos. É um condomínio de altíssimo padrão, serão 80 lotes, vai ter uma hípica, vai ter um hotel e vai ser um grande condomínio, né, para exclusivos clientes, terrenos de 1.000, 1.200 metros quadrados, exclusivos, terrenos grandes, largos. Eu que projetei o urbanismo, porque eu sou, além de arquiteto, como você falou, designer e urbanista. Então eu também projeto condomínios, bairros, né? Já fiz em Olímpia, já um bairro aberto, um loteamento aberto. E Barretos é uma cidade que eu tenho muito carinho, né? Até também por essa proximidade da cultura nossa, principal raiz, que é, né, a cultura do nosso peão de boiadeiro, é a nossa raiz. Eu que nasci aqui em São José do Rio Preto, amo rodeio, amo, né, estar presente em todas essas festas que vocês fazem. Eu falo muito disso, que muitos acabam até um pouco confundindo, né, que a festa de peão, ela não é a festa, o show do artista, né? O grande artista é o peão, né? É o peão que está ali na montaria, do touro, do cavalo, as moças que estão fazendo, né, as suas provas do tambor e tantas outras categorias que fazem esse grande e verdadeiro show, né, que é o grande. Eles são sim os grandes artistas do rodeio. E o artista final, que são os cantores, né, que fazem o show, eles vão para complementar essa belíssima festa que é feita. E Barretos é a maior do mundo, a referência, né? Você como, né, vice-presidente, já foi presidente, é o grande, também um dos grandes líderes dos independentes. É uma grande honra, né, estar aqui e poder falar e convidar, né, nós, os sócios do empreendimento, tá, o Paulo Torrano, né, o Canevaroli e o Márcio. Nós escolhemos, foi unanimidade, quem nós vamos convidar para ser o nosso embaixador. Não tinha outra pessoa a não ser o Cacá, que falar em Barretos é falar de Cacá. E Cacá sem Barretos não existe Barretos, e Cacá sem rodeio também não existe. Então, você é muito querido, né? A gente se conheceu aqui na Festa do Peão do Paulo Emílio, um grande amigo meu também, que a gente está chegando à festa dele na outra semana. Então, eu tenho uma afinidade muito grande por Barretos e também já fiz, né, um projeto incrível lá, que você até comentou hoje. Posso falar, né? Um projeto de uma escola, né, municipal. E eu tenho certeza aí, né, que a atual, né, administração da cidade, que se encantou com o projeto, vai colocar isso, já está no papel, vai executar, né, essa obra magnífica que a gente criou. Fabiano, você tem alguns trabalhos no exterior. Sim. Não vamos falar de todos. Eu gostaria que, primeiramente, que você destacasse um projeto em cada região, vamos dizer. Você acabou de falar que você fechou um projeto na Flórida, nos Estados Unidos. É um projeto residencial? Sim, esse que eu fechei agora, né, vão ser 7 casas num condomínio. Lá não é, raramente tem um condomínio fechado, que não é igual aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos você tem segurança, você tem infraestrutura. Você não precisa nem de muro. Para né? País de primeiro mundo não tem muro, você vê que as casas não tem portão, você já vai direto na porta. Então é uma cultura completamente diferente da nossa, né? Então é um condomínio semi-aberto, né?
mas vai ser fechado, porque são para 7 exclusivos clientes. São grandes casas, né? Terrenos de 5 mil metros quadrados. Investimento de brasileiros ou não? São de americanos e brasileiros. Mas esses brasileiros americanos, eles já moram lá há 20 anos. Né? Então, um dos sócios é brasileiro, mas mora há 20 anos, e o outro é americano mesmo, de lá. Então, são esses projetos que eu já assinei lá. Começou uma obra em Orlando nessa semana, que eu levo a minha assinatura, o meu design, né? Então, são projetos de destaque. Já fiz Em Orlando mesmo, Kissimmee? Ou... Um é Orlando e um é em Kissimmee, né? Que é uma cidade maravilhosa, qualidade de vida total. A infraestrutura, né? O urbanismo, né? A cidade, ela, né? O americano, assim, ele planeja muito bem, né? O urbanismo das suas cidades, o plano diretor é muito bem traçado, criado. Lá flui, né? Principalmente Orlando, era um pântano, né? Praticamente a Flórida. A Flórida inteira é um pântano. Como que eles conseguiram? País dos jacaré, exatamente, crocodilo. Então eu tenho uma grande honra, né, de assinar esses projetos lá. E outros que se deram muito destaque foram agora. Eu já tinha assinado uns projetos em Portugal, né? Eu fiz 3 casas lá também, residenciais, e era para um português e o sócio era brasileiro, inclusive um jogador. E foi casa para venda. E eles me contrataram porque eles gostam muito dessa arquitetura brasileira, moderna, minimalista. E eu fiz um projeto totalmente inovador para a região, que é na cidade de Cascais, não sei se você conhece, né? Cidade litorânea, maravilhosa, linda cidade. Eu moraria fácil lá. E aí eu projetei essas 3 casas num condomínio e elas venderam assim rapidamente, foi um sucesso. Aí esse outro cliente acabou conhecendo esse projeto meu lá e eu fiz a casa que ele mora, já acabou de inaugurar. E aí ele falou, cara, eu gostei tanto de trabalhar com você, né, da sua forma de trabalho. Olha a distância, hein? Ele em Portugal e o arquiteto no Brasil. Tem tudo para dar errado, né? Mas eu tenho o melhor software do mundo, que é o ArchiCAD, que é o sistema BIM. Então eu consigo projetar em qualquer lugar do mundo, porque eu dou assertividade. É um software que ele dá tudo detalhado, quantitativo de tudo. Então a construtora foi de lá, o arquiteto daqui, né? E por que ele não pegou o arquiteto de lá? Ele até fez uma reunião com o melhor arquiteto lá da cidade, de Portugal, de Lisboa, mas eles não deram muita atenção para ele. Até disseram, a casa não era tão grande, o cara até disse assim, olha, eu não vou pegar porque o projeto é pequeno. E eu respondi o e-mail que ele mandou, ele duvidou que eu responderia. Eu respondi o e-mail na mesma hora que ele enviou, né? Isso foi na pandemia, uns 3, 4 anos atrás. Fiz o projeto à distância, já enviei um estudo, sem assinar contrato, ele já tinha fechado, mas não tinha assinado contrato. E eu não conhecia ele pessoalmente. E eu só fui conhecer ele depois que ele voltou ao Brasil. Já tínhamos assinado o projeto e o projeto já tinha sido aprovado. E aí ele falou, cara, eu testei você. Você foi muito gentil, você acreditou na minha palavra. De boca eu falei que tinha fechado, eu poderia ter te dado um golpe, mas você acreditou em mim sem ter assinado o contrato, mas já fechado o projeto, você fez o primeiro estudo, né? Então eu realmente acreditei na palavra dele. Já aconteceu de muitos brasileiros eu acreditar na palavra e o cara não fechou o projeto comigo, eu ter trabalhado e ter entregue uma ideia e a pessoa roubou a ideia, enfim. Mas esse português, ele acreditou e aí ele voltou agora esse ano e falou assim, agora com você deu tão certo a minha casa, você entregou o projeto antes do prazo, eu consegui executar exatamente o meu sonho, porque é uma casa totalmente diferente. Se der, eu vou te mandar, se der até a gente coloca a foto aqui dela. É uma casa de 3 andares, tem um rooftop que dá vista para o mar. Ela não é beira-mar. Todo mundo fica encantado com a casa. Ficou tão encantado que ele está tendo tanta proposta de compra na casa, que ele falou assim, peraí, a mulher, ele até falou, olha, eu vou vender. A mulher dele falou, se você vender, eu largo de você. Ela não deixou, sabe como mulher é que manda. E ele falou assim, cara, é tanta gente oferecendo o dobro e até o triplo do que eu gastei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a construir com você e vou ganhar dinheiro. Você abriu um mercado. Ele me contratou para fazer 3 projetos de uma vez. Ele vai fazer 3 casas para vender. Eu tenho certeza que ele vai vender no projeto. Então é isso que eu tenho feito, né? Não, mas o seu projeto da África, o que você fez lá? Eu fiz um shopping, né? Eu fiz um shopping, foi um projeto comercial. Que país que foi? Foi na Nigéria.
Isso, um projeto incrível, né? Muito conceitual também. E esse projeto foi vencedor porque eu projetei o design da fachada, ele condiz com a cultura local. E é isso que eu faço, né? Eu tenho a minha forma de projetar, a gente chama que, né, o arquiteto ele tem que ser artista. Eu sou um artista. Eu crio com as mãos. Eu sou um dos poucos, dizem que talvez o único arquiteto que cria com as mãos. Eu ia te fazer essa pergunta. Ainda. Sim. Fala para nós o seu método de trabalho inicial. Tá. O dia que eu fiquei sabendo disso, Sim. eu fiquei impressionado. A primeira vez que eu te conheci deve ter sido, talvez, 2005. Foi numa casa cor aqui em Rio Preto. Poxa, eu lembro. Que você fez um projeto que a casa só tinha 2 portas. Verdade. Tudo integrado. Tudo integrado. Eu fiquei impressionado. Naquela época, foi em 2007. 2007. Né? Então, naquela época, nós ganhamos o prêmio de melhor ambiente e fui fazer Casa Cor São Paulo, né? Casa Hotel. E saímos no livro. Que incrível lembrar esse projeto. Realmente, eu gosto de inovar, né? Inovar. Fazer, né, estar à frente do tempo. Então, um projeto, a arte, um excelente projeto, ele parte dos princípios, né, que você perguntou. Primeiro eu vou analisar o perfil do cliente, né? Eu vou ouvir o que o cliente quer. A maioria não quer escutar, quer fazer do seu jeito. Então, eu ouvindo a necessidade do cliente, qualquer que seja o projeto, eu vou ser muito mais assertivo. Assim, só para fazer um exemplo. Sim. Você conversando, uma hipótese. Sim. E o cliente fala assim, a minha mulher tem dificuldade de se locomover. Sim. É uma informação. Você não vai projetar um sobrado. Ou então você vai projetar um elevador. Sim. Eu já tenho um padrão, né, de questionário. O meu questionário, meu briefing, tem 180 páginas. Só para você ter uma ideia. Eu já quero saber de tudo do cliente. E não só dos ambientes. Eu vou entender primeiro aquilo que o dinheiro não compra. Como é o seu estilo de vida. Quais são os seus valores, a sua missão. Né? O que você é mais importante para você na sua vida. Que às vezes muitas pessoas acham que o mais importante para construir uma casa ou um prédio é o material que ele vai utilizar. É um mármore italiano caríssimo. É uma torneira banhada de ouro. Não é isso. Sabe o que é o luxo hoje na arquitetura? Né? É aquilo que o dinheiro não compra. É o sentir o ambiente, é a experiência de você entrar num ambiente, na sua casa, num banheiro, numa despensa ou numa sala, num living, e ter tempo para curtir isto. Para mim, o maior luxo hoje é ter tempo, porque o que todos nós não vamos ter, né, é viver eternamente. Você né? sabe, um dia todos nós vamos embora desse planeta, nem você e nem eu, né? Nem ninguém que está assistindo. E isso eu faço o cliente se conscientizar, porque a maioria acha que vai viver para sempre. E quando acha que é assim, ela maltrata as pessoas. Não, tem certeza. Ela tem certeza. Ela maltrata as pessoas, ela não vive o hoje, ela vive passado e futuro. Se a gente soubesse o dia, a hora e a data que a gente fosse partir, concordo que as pessoas seriam muito mais gentis, muito mais educadas, muito mais inteligentes, alegres e viver a vida com aquilo que mais faz trazer ela ser feliz, ser. Eu projeto com o ser, para fazer as pessoas serem mais felizes e não ter mais bens materiais. O bem material, ok, maravilhoso ter conforto, ter uma poltrona confortável como essa, né? Você ter um relógio, um Rolex, você ter, né, uma taça de cristal para tomar seu vinho, tomar um vinho de 20, 50 mil reais, isso é maravilhoso, sim, para quem acha que tem valor. Mas o verdadeiro valor da vida para mim, né? O verdadeiro luxo é ter tempo para usar. O que adianta você ter uma casa maravilhosa, uma mansão, se você não tem uma família? Se você não tem união da sua esposa, dos seus filhos, se você tem uma mansão e você não tem amigos de verdade para curtir com eles, o que adianta você encher tua casa de pessoas falsas e amigos que só querem te dar punhalada pelas costas? A casa é um lugar sagrado. Você tem que saber quem você vai colocar lá dentro, abrir as portas para ela. Concorda comigo, meu amigo? E até a sua empresa. A empresa tudo bem, né? Mas você pode escolher quem vai estar nos seus negócios, no seu ambiente de trabalho e no seu ambiente. Ativar o modo filtro. Exato. Agora, Fabiano, o tempo é uma moeda que você gasta sem saber o saldo, né? Falou tudo. Portanto,
inteligente Use-o demais. com sabedoria. Com muita sabedoria. Então, eu aprendi a viver o hoje, né? Então, eu vivo com muita intensidade, com muito amor. Por isso que eu crio a mão, porque criar a mão é colocar amor. Mas não é dá muito sentimento. trabalho, não? É o meu talento, é o que Deus me deu. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu desenhei a primeira casa. Meus pais, a gente morava numa casa de fundo de 3 cômodos. Por que eu virei arquiteto? Você morava em Rio Preto? Em Rio Preto, ali na Vila Elvira, uma casa super simples, de fundos, 3 quartos, 3 Elvira, ambientes. ali perto do Campo do América, ali ou não? Naquele... É um pouco mais próximo, na Murchi de 11, perto da represa. Tá. Era beirando a estrada de ferro. A gente morava nessa casa de fundos, que ainda existe, 3 cômodos, de vermelhão, o teto não tinha forro, era telhado. Quando chovia, chovia mais dentro do que fora, e era alugado. E Você tem irmãos? Tenho um irmão gêmeos e minha irmã mais velha, que é a Denise, que mora em O Catanduva. seu irmão é que teve um restaurante em Rio Preto. Isso, exato. O Luciano, né? Meu irmão gêmeos. Né? Então eu também tive um restaurante. Então hoje não mexemos mais com esse ramo de alimentação. E aí, nessa noite, minha mãe e meu pai, né, chorando, vem na sala e minha mãe fala: ó, nós não temos onde morar, nós vamos ser despejados da casa alugada. E muito triste, e eu vendo aquela cena, eu com 9 anos de idade, eu tive a primeira grande ideia da minha vida. Foi a primeira grande crise da minha família. Tiveram sido várias outras, principalmente financeira, né? De alguma pessoa falar que dinheiro não traz felicidade, mas também fica sem, né? Ele traz conforto. E naquele momento a gente não tinha nem aonde morar. Fabiano, eu uso uma frase Sim. que o fundo do poço te acrescenta muito mais na sua vida do que o topo da montanha. As grandes descobertas surgiram das grandes crises e dificuldades. Com certeza. Com certeza. Então a gente só cresce, né, com erros. A gente só eleva, como você acabou de dizer, né, quando a gente leva, né, quando a gente passa por muitas dificuldades, né, e leva muitos nãos na nossa vida. Então o que mais me apoiou para chegar até aqui? Os nãos que eu levei, né? E esse primeiro momento da nossa vida, qual foi a primeira ideia que eu tive? Pegar um papel e um lápis. E aí eu desenhei uma casa e dei para os meus pais naquela noite. A primeira casa eu projetei no momento de crise, de tristeza da minha família. Só que aquele dia nasceu o arquiteto Fabiano. Com a perspectiva na mão, eu disse para os meus pais: esta será a nossa casa, a casa que nós vamos morar. E aquilo, meu pai saiu, desabou a chorar, minha mãe mais ainda, e ali nasceu o arquiteto Fabiano. Daquele dia em diante até hoje, o que eu mais faço, Cacá, é desenhar casas. Meu sonho sempre foi criar, desenhar, porque eu não tinha onde morar, tá? E aí eu me tornei arquiteto. E aí eu entendi que através dessa dificuldade, Deus me deu um dom, um talento, né? Eu sou católico, apostólico romano, acredito muito, tenho muita fé. E minha mãe ensinou isso também, que ela ia ser freira. E a gente sempre foi muito Os seus pais são religioso. sanseis brasileiros Meus ou pais japoneses? são Nisei e eu sou Sansei. Tá? Meus avós vieram todos do Japão. Inclusive, meu avô materno veio de Hiroshima, antes da bomba. E os antepassados do meu avô eram samurais. Vieram naquele Samurais. navio? Que tem um Eles navio. não vieram no Kasatomaru. Kasatomaru foi o primeiro. Eles vieram no segundo ou no terceiro Tá. navio, que eles não se lembram. Tá? Como já faleceram, não tenho mais essa certeza. Mas foram no começo do século, antes de 1920, eles vieram. Tá? Antes da bomba cair em Hiroshima. Se meu avô não tivesse vindo para cá, talvez eu não estaria nessa cadeira. Então, já começou a nossa luta lá atrás. E meus antepassados eram samurais no Japão. Por isso que eu tenho essa resiliência, né? Porque o samurai tem muita resiliência no Japão. Não desiste nunca. Não desiste nunca, jamais. Enfrenta qualquer obstáculo. E dá a vida pelo outro. Essa era, né, a visão, a missão, os valores do samurai. Né? Diz que japonês, no Japão não tem advogado. Você sabia por quê? Lá não precisa de advogado. Lá é fio no bigode. Lá o japonês ele não cumpre o que está no papel, porque não precisa. Porque ele cumpre o que ele prometeu. Aqui no Brasil precisa de contrato. E mesmo com o contrato, Uma justiça... mesmo com o contrato, a justiça é injusta. Não é a justiça dos homens aqui. Porque é os homens que fazem a lei. No Japão não precisa. Você já foi para o Japão? Não, eu não sabia disso. Um país maravilhoso. Sim, inclusive quem disse isso foi um grande amigo meu aqui, juiz. Eu fiz
casas para quase todos os juízes de Rio Preto e advogados, grandes advogados. E um deles me disse para mim, Paulo Maluf, grande juiz, amigo nosso, falou: Fabiano, sabe quantas ações tem no Japão? No Japão todo? 3 mil. Sabe quantas ações tem numa vara minha civil aqui, de um andar? 6 mil. Numa vara, num andar em Rio Preto. Ou seja, imagina, ele falou o número que tem no Brasil, é milhões de ações, né? No Japão não precisa. O advogado lá passa fome. Ô, Fabiano, agora o poder de recuperação, de resiliência do japonês, quando teve aquele tsunami, aqui no Brasil, para recuperar aquilo que o tsunami causou, eu penso que até hoje a gente estaria embromando aí com aditamento, Sim. com sacanagem, e agora o japonês, essa resiliência, esse poder de recuperação é admirável. Mas vamos voltar no projeto. Sim. Quanto tempo demorou para esse projeto se concretizar aqui? E naquele momento você pensava que era um sonho? Ou você tinha certeza que ia ser realizado? Da minha família? Ué. Então, com certeza aquele momento era um sonho, porque era não era alcançável. Né? Inalcançável. Isso, até perdi a palavra aqui. Não era alcançável jamais porque a gente era muito pobre. Então, no mês seguinte, a gente foi despejado da casa alugada e a gente foi morar no fundo do clube japonês, o Clube Nippo, de caseiros. E lá, sim, foi muito difícil. A gente sofreu muito preconceito, muita humilhação, porque a gente foi morar num clube que eu jogava beisebol, tênis de mesa e atletismo. Então, os amigos que eu achava que eu tinha, eu perdi do dia para a noite. Eu conto nos dedos, 3 ou 4, que não tinham preconceito, né, de chegar perto, pela extrema pobreza. Eu preferia morar embaixo da ponte do que morar no clube, porque lá eu tinha que lavar o salão. Eu fui garçom lá, minha mãe vendia pastel, tá? Eu fui garçom, eu limpei salão, limpei banheiro, ajudava minha mãe, né? Nós éramos caseiro do clube. Você sabe o que é ser caseiro de um clube, né? São 365 dias no ano, sem férias, 24 Dia e horas. noite. Dia e noite. Chegasse alguém lá meia-noite, tinha que abrir o salão e fechar. Quantas vezes de madrugada estava eu, minha mãe, meu irmão, lavando o salão depois de uma festa? Ficava até as 4, 5 horas da manhã limpando, né? Então, assim, a gente sofreu muito ali, principalmente preconceito, né? Das pessoas que nos olhavam diferente, tá? Só quem passa por isso, passou, sabe. E aquilo me doía muito. Então, aquilo me fez eu ser quem eu sou hoje. Te deu força, né? Muita força. Então, a maioria pergunta, né, nas minhas palestras que eu dou, minha mentoria que eu vou dar hoje à noite, como você conseguiu? O que mais te motivou a chegar onde você chegou? Né? Foi essa história de você ter desenhado a casa com seus pais? Ou não? Foi seus pais terem te motivado? Quem mais te motivou? Eu falei, as pessoas que me disseram não e apontaram para mim e falaram assim: você não vai ser ninguém na vida. Você não tem capacidade jamais, você não é nem melhor que seu irmão. Eu não era melhor que meu irmão nem no tênis de mesa, nem no atletismo, nem no beisebol. Eu perdia dele em tudo. Então comparava, e até no estudo ele era melhor. Então eu cresci ouvindo assim, dentro e fora de casa: você não vai ser ninguém na vida, porque nem melhor que o seu irmão você é. E eu realmente não era. Meu irmão sempre foi uma... Mas você encarou isso como um desafio, isso foi Encarei uma como alavanca, desafio, pô. mas a vida toda, até minha juventude, eu aceitei. Eu aceitei esse título de segundo, de sempre ser o último ou segundo, né? E sempre meu irmão era o melhor. E realmente, ele é o mérito dele. E isto chegou um momento da minha vida que fez eu mudar a chave. Foi o segundo momento da maior crise da minha vida, que foi quando eu já estava trabalhando como desenhista, 16 anos trabalhando como desenhista, ganhando menos de R$100 por mês. Teve um arquiteto que eu trabalhei que nunca me pagou durante um ano e meio, e eu ia lá em consideração a ele, não era pelo dinheiro, porque eu não recebia nada. Alguém trabalharia de graça hoje em dia, sem receber um centavo durante um ano e meio, cara? Dificilmente. Dificilmente. Quase que impossível. Impossível. Eu trabalhei. Isso chama o quê? Caráter. Isso chama palavra, honra. E mesmo precisando de dinheiro, né? Então eu fui lá e persisti. Isso é resiliência. Esse seu patrão, ele assistiu o seu sucesso? Assistiu, está vivo até hoje. E quando eu fui homenageado na Câmara Municipal aqui em Rio Preto,
como cidadão honorário, que eu conquistei, graças a Deus eu fui homenageado, né? Ele estava no auditório. E quem eu homenageei, eu falei no microfone, graças a Leonardo Romer, esse arquiteto que foi meu professor e que me ensinou. Eu trabalhei 7 anos para ele. 1 ano e meio, ele não tinha condições de me pagar. E eu fiquei lá. Porque ele dizia que os clientes não pagavam ele. E eu acreditei. E acredito até hoje que é verdade. Não foi mau caratismo dele. E ele pediu. E eu fiquei. 1 ano e meio, Cacá, sem receber. Os outros tempos eu recebi. Pagava-se muito pouco. Por isso que hoje eu pago muito bem para os meus colaboradores. Tá? Todos os meus colaboradores são registrados pela CLT. Todos. Eu dou prêmio, eu dou viagem, eu dou troféu, eu dou prêmio por mês, fazemos festas, levamos para fora do Brasil, levo em viagens, dou premiações, né? Dou plano de saúde. Bom, isso aí significa a leitura que eu tenho. Sim. Você sabe reconhecer. Sei, e você não é chefe, você é líder. Eu sou líder, não sou chefe. Respeito. Tem hora que dá vontade, que eles erram tanto, dá vontade de pegar, né? Mas eu paro, respiro e pela milésima vez erra, a minha resiliência aceita o erro, né? Perdoa todos os momentos, Fabiano, todos os dias. Então, a diferença é perdoar. Eu perdoo todos que me humilharam, perdoo a todos que me motivaram falando assim, você não será ninguém, você nunca vai ser arquiteto. Eu ouvia isso todo dia, Cacá. E olha onde eu estou, sentado aqui, olha onde estou projetando, no mundo todo. Arquiteto de mais de 80 jogadores, né? Arquiteto do Bela Vista. O seu público, o seu cliente, sim, além, você acabou de falar, dos jogadores. Sim. Fiquei muito famoso sendo arquiteto de vários jogadores. Os maiores jogadores do mundo e do Brasil. Jogadores de futebol. Sim, então já fiz. O Marcelo Bordon foi o primeiro de Ribeirão, um grande amigo até hoje, 15 anos atrás. Edmilson, pentacampeão. Fiz inúmeros e faço até hoje projetos para ele. Aí ele me abriu os pentacampeões, então fiz o Rivaldo. Também estou fazendo projeto. Que bacana. Pentacampeão, né? Lucas Leiva em Porto Alegre. Eu vi um projeto. O Moisés Lima em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, isso que eu ia perguntar. Uma casa maravilhosa, né? Assim, é Dudu do Palmeiras, já fiz Rafael Veiga, tá? Júnior Moraes, né? Assim, Anderson Martins, Igor Gomes aqui em Rio Preto, tá? E tantos jogadores. Bebeto, nosso tetracampeão. Tá? O Carlos Eduardo, campeão pelo Botafogo brasileiro ano passado e pela Libertadores. 3 jogadores do Japão, né? Vinícius Araújo e tantos outros. Vários jogadores na Europa. Assim, eu perdi a conta, são mais de 80. Que eu nem entendo muito de futebol, porque eu gosto de tênis de mesa e beisebol, porque eu joguei tênis de mesa e beisebol. Esses são meus esportes favoritos. Futebol eu gosto, mas não é minha paixão. E eu sou arquiteto, um monte de jogador. Né? Na minha casa eu tenho mais de 80 camisas, todas autografadas. Mas você tem outro nicho também que você ataca, além dos esportistas, não tem? Tenho vários, tá? Incorporadoras, né? Que eu comecei com os Damas, os projetos, as maiores condomínios do Brasil, da região, são projetos meus, inclusive de Barretos, né? E atuo muito também no meio dos sertanejos. Então, João Bosco e Vinícius, né? Já faz 15 anos que somos amigos, fazendo a casa do João Bosco agora, já fiz pro Vinícius. Mariano, do Munhoz Mariano, Ícaro Gilmar, quem mais? Já fiz pro Gustavo, todos os músicos da Roça Music, né, que tem lá Júnior Marra, que para mim os melhores cantores do Brasil, jovem, talentosíssimo, e a dupla mais afinada, que tá explodindo, Wesley Conrado, que também é do Grupo Roça, agora entrou na Roça Music o Lucas Luco, né, ele estava parado de cantar e ele voltou agora. Eu apresentei a Zezé de Camargo para a Roça Music, viraram sócios. Aí teve os navios do Zezé, né, que eu estive lá. Foi incrível também. Então eu atuo também no meio, né, do agro, dos sertanejos, dos jogadores. Aliás, eu nunca busquei um cliente, Cacá. Até vocês, né, me procuraram. Eu sempre fui escolhido e desejado. Dos 2.500 clientes que eu já fechei até hoje, Cacá, eles me desejaram. Eles me procuram, né? Eu não bato na porta de ninguém. Porque o arquiteto ele tem que ser desejado, né? Ele tem que ser escolhido. Quem que você vai escolher para projetar a sua casa? É algo muito íntimo, concorda? Eu sou mais do que um arquiteto, mais do que um psicólogo, né? Eu vou além, eu vou saber, né, coisas muito íntimas suas, da sua esposa, da sua família, dos seus filhos. Então, né, essa ética que os clientes, quando querem... Eu tenho clientes que eu não posso falar o nome. São bilionários. Tá? Nem jogadores são.
Ele fala, não posso nem tirar foto. Eu tenho jogador que eu não posso tirar foto. Não posso nem falar. Né? Porque eles querem, tem alguns que querem descrição. Tem alguns que fazem questão de eu tirar foto e ainda ficar bravo se eu não posto. Uai, você não vai postar comigo? Eu falei, eu posso. Então tudo que está nas minhas redes sociais, Cacá, é porque foi autorizado. Tá? E eu só posto também depois que assinei o contrato. Né? Porque é a questão de divulgar aquilo que realmente já aconteceu. Né? Porque existe aí, em mim não pega, né, a questão da inveja que as pessoas falam, mas pessoas que têm fé, que têm Deus em si, não pega mesmo. Não, concordo. Eu sou a com prova você. disso, tá? Eu sou muito resiliente, o bem vence sempre o mal. Então, eu que tenho Deus no coração, sigo a minha vida com caráter, com honestidade, nunca passei a perna em ninguém, né? Graças a Deus, não sou perfeito como você não é e ninguém é, mas quando existe um problema de projeto, de uma obra, que eu também não faço obra, mas se eu estou envolvido, eu vou lutar por você e pelo meu cliente para solucionar. Então eu falo que eu sou, além de arquiteto, um solucionador de problemas. Né? E é isso que ganha tanto respeito e admiração pelos meus clientes. Bom, você tem uma estrutura. Eu nunca fui demitido de nenhum cliente. Graças a Deus. Você tem um time de colaboradores. Tenho. Mas você também tem uma parceira, né? Tenho a minha parceira, minha esposa, minha sócia, minha amiga, confidente e minha financeira, né? A mais honesta, né? Ela assumiu agora o financeiro também, porque nunca encontramos alguém justo, honesto, de caráter, e ela é, né, a minha esposa, também assumiu mais essa função agora, né, há poucos meses, e fazendo com muita maestria, né, o trabalho dela. E ela é designer de interiores, né? Ela se formou e, assim, não é puxa-saco. Todos elogiam, assim, a educação, o profissionalismo, a ética e o talento que ela tem. Ela tem um talento para chegar aqui, fazer um ambiente, escolher as cores. Coisa mais difícil, né, Cacá? Escolher cor de ambientes. O que vai combinar com essa mesa, com essa madeira? Qual é o tecido desse couro? Com o pé, né, com o piso, com a cortina, com o forro? Qual é a obra de arte que vai estar aqui? Então, ela tem um talento nato que todos elogiam e os clientes amam. Né? E minha filha mais jovem, a Isabela, está seguindo essa carreira, está estudando em São Paulo. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhas. A Beatriz, que é artista plástica, hoje já famosa, consagrada, tem feito suas obras de arte espalhadas aí pelo Brasil todo. Já tem obra dela fora do Brasil. E ela cria o que você quer. Né? Isso que é o bacana do trabalho dela. Então tem um talento, ela é 1000 vezes melhor que eu desenhando à mão, mas é uma arte diferente. E a mais nova está fazendo já no 2º ano de Belas Artes em São Paulo, fazendo design interiores, vai seguir a carreira da mãe. Com todo esse sucesso, graças a Deus, Amém. Você se sente realizado? Com certeza. Da onde eu vim, aonde eu cheguei, Cacá, já fui longe demais. Né? Assim, projetar para grandes empresários, as maiores incorporadoras do Brasil. Você sabia que os projetos das casas populares da Rodobens é projeto meu, e a Rodobens é daqui. Né? Esse projeto está no Brasil todo. Ah, ele só faz projeto para mansão, para pessoas ricas. Eu não escolho o meu cliente, eu sou escolhido. Então hoje eu acabei de fechar mais projetos de casas populares no meu escritório. Né? Porque eu atrasei para chegar aqui para a entrevista, peço desculpa. Inclusive com um cliente que você conhece, né? Que é um amigo nosso. Então, por um bom motivo. Então, eu não escolho o projeto, eu sou escolhido. Então, a gente trabalha em conjunto. Eu sou, né, hoje o que prospecta esses clientes, que atende todos os clientes, faz esse atendimento mega VIP. Você já foi no meu escritório, você viu como eu recebo, né, como se estivesse Aliás, eu ia te dentro perguntar. da minha casa, né, Cacá? Você viu? E a estrela lá, com o seu nome. Seja bem-vindo na tela. Como foi a experiência? Eu vou fazer a entrevista agora. Não, eu fiquei impressionado da maneira que nós fomos recebidos. Nós estamos aí em negociação de uma obra lá no Parque do Peão. Torcer para dar tudo certo. Já deu certo. Então, nós estávamos em 3, né? O presidente, o Jerominho, o Marcos Murta. E onde você aprendeu a receber daquele jeito? Daquela maneira? Eu aprendi com a vida, mas principalmente, Cacá, educação japonesa. Por isso que eu falo, vá ao Japão. Você vai entender o Fabiano quando você for ao Japão. Eu não nasci no Japão, mas eu vivi na cultura japonesa. A cultura do japonês é saber receber. E até presente você ganhou na primeira nossa reunião. Então o japonês, ele é o povo mais educado, gentil, porque ele quer servir o outro.
tá? Isso não é religião, tá? A maioria dos japoneses são budistas. Então, o japonês, ele aprende de berço a educação. Aquilo tudo é educação, é cultura, Cacá. Isso, para mim, é normal. Para quem vai lá, fica encantado, fala, meu Deus, eu estou na Europa, eu estou no Japão, eu não estou no Brasil. Foi ou não foi assim? Foram horas deliciosas, maravilhosas. Meus clientes vão lá, não querem ir embora. Nós ficamos 3 horas lá. Hoje foi todo o time da EMAIS, a maior incorporadora de Rio Preto do Brasil. O time não queria ir embora. Sabe? O Edinho foi lá também e falou, cara, a hora passou rápida e a gente não vê a hora passar. Lembra aquele dia como foi? Sim. Foram várias horas e a gente não vê a hora. Porque eu abro as portas como se fosse a minha casa. Parece que o meu escritório é escritório. Não é. O sofá é um sofá de casa. Né? A mesa é uma mesa de jantar para a gente se reunir. Eu sirvo com o melhor talher, com o melhor copo. Eu servi um cappuccino para vocês numa máquina italiana que só tem no meu escritório. Em Rio Preto só eu que tenho. Né? Isso é luxo? Não é luxo. Isto é servir. Servir à altura e o Monin de caramelo. Exato. E o caramelo francês que adoça o café. Né? Então, água Perrier. Né? No meu escritório eu sirvo a melhor água para vocês. A cadeira que você sentou é a cadeira mais cara que eu pude comprar. Né? Uma cadeira de jantar caríssima. Por quê? Eu dou valor para quem está sentado na minha mesa. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi com este luxo. Sim. Mas com... Do lado humano? Do lado humano sempre foi, Cacá. Sempre receber com entusiasmo, né? Com alegria, com educação, com respeito. Isso sempre aconteceu. Não com esse luxo. Eu não comecei servindo água Perrier com um copo com borda de ouro. Né? E com uma máquina italiana que custa 50 mil a máquina. O meu café era coado, apesar que tinha o coado. Eu prefiro o café coado, né? Que é mais simples. Então, lá você viu, tem todas as máquinas. Eu tenho 5 máquinas de café no escritório, o cliente escolhe. Então, hoje eu consigo ter esse luxo. O cliente meu assina com uma Montblanc, né? Que a gente compra lá da Lívia Constantino. Olha o merchan da Lívia aí, ó. Né? Esposa do Paulo Emílio, né? Que tem a loja e representa a Montblanc. Paulo Emílio é seu cliente ou não? Paulo Emílio é meu cliente, a Lívia também, né? Eu já fiz projetos para eles, inclusive a loja Constantini, e é meu vizinho de fundo, nós somos vizinho do condomínio, né? E um grande amigo. Então, essas amizades, você vê, poxa, eu sou amigo hoje dele, né? Do Paulo Emílio, amigo do Kaká. Quem era o Fabiano Hayazaki? O morador, o caseiro do clube japonês, que ninguém deu nada. E hoje, todas as mesas... Semana passada eu estava em São Paulo, reunindo com 2 banqueiros, 2 bilionários, donos de banco. E eles já me conheciam, Cacá. Eu fiquei tão feliz, sabe? Que eles... Cara, eu já te conheço, sei da sua fama. Eu falei, cara, mas da onde você me conhece? Eu estava voltando... Olha isso, Não, Cacá. deixa eu botar esse detalhe, que eu comentei com você. Eu estava voltando no voo Viracopos, Rio Preto. E a hora que o avião pousou aqui em Rio Preto, autorizado o uso do telefone, aquele pega bagagem, vamos, desembarque, e eis que eu escuto o cara falar, não, o arquiteto Fabiano Hayazaki, eu tô chegando em Rio Preto e tal. Cara, eu fiquei o cara, eu tava um pouco distante, mas eu fiquei numa curiosidade para perguntar, eu falei, eu conheço o Fabiano, quem que é o senhor? Pra te contar, né, cara? Sim. E eu contei o fato, mas não contei o personagem, né? Você falou que ele estava me elogiando, né? Ele estava elogiando, né? No telefone, dentro do avião. Dentro do avião. Então, realmente, o Fabiano Hayazaki é uma pessoa diferenciada, mas isso exige esforço, talento, comprometimento, responsabilidade, ou seja, o sucesso do amigo Fabiano Hayazaki é super merecido. Agora, Fabiano, o que você diria? Porque é difícil, né, ter outros Fabiano aí. O que, se você tivesse uma oportunidade, você falou que essa parte de mentoria, o que você diria para um jovem que acredita que tem aptidão para ser arquiteto? Que conselho você daria para ele? Bom, são vários, né? Mas o primeiro deles, amor. Amor pelo que você faz. Porque só o amor ao que você faz, tendo uma missão, visão e valores, princípios, isso vem de berço, tá? É o que faz você ter resiliência para aguentar
os problemas de todos os dias. Hoje quem vê a vida do Fabiano, a do Kaká, só vê os frutos que a gente colhe, né? Ah, ele mora numa... Hoje eu moro numa casa maravilhosa, 2.400 metros, que eu comprei junto com a minha esposa com muita dedicação, muito trabalho e sem herança, Kaká. E minha esposa não tivemos herança nenhuma. Né? E eu moro hoje no melhor condomínio de Rio Preto. E foi ralado, sustentado, tudo honestamente. Então, você consegue chegar lá sim, trabalhando com amor, dedicação, honestamente. Tá? Não se corrompa, porque virão milhões te corromper. Para você ganhar dinheiro aqui, ó, do dia para noite. Cuidado. Tá? Isso são valores. Eu nunca me corrompi. Tá? É mais difícil chegar lá. É mais lento. Porque é degrau por degrau. Mas você vai chegar. Honestamente. Só que você vai conseguir deitar e dormir. Quantos por aí, você sabe, vários, a maioria, se corrompem no meio do caminho. Ou desistem. Então, resiliência, segunda dica. Amor, resiliência, para aguentar as pessoas maldosas que nos cercam, que querem nos usar. Eu que atendo muito. Você então, você conhece todos os famosos, o cara mais querido do Brasil aqui dos rodeios, conhece todos os artistas, Kaká, que eu sei. Quantos não vêm te bajular para chegar no artista, para chegar lá na festa? É ou não é verdade, Kaká? É sim. Você é um cara muito mais experiente que eu. Você já é muito mais vivido. Tem que me dar conselho também, que eu vou te pedir. Né? Não, eu só vou complementar o que você falou aí. Sim. Se você tiver paixão e disciplina, ninguém te segura. Com certeza. Que é algo das qualidades japonesas, que eu até esqueci, pra mim é normal. Disciplina, você tem toda a razão. Com certeza. E junto com a resiliência, pra mim. Esses são os 3 pontos aí, que você lembrou, e fala muito bem, que fazem você chegar em qualquer profissão, você chegar lá no topo, tá? Mas, e o que é o topo? O que é o sucesso? É ter dinheiro? Não, gente. Dinheiro, a maioria só pensa no dinheiro. Sucesso não é dinheiro. Madre Teresa de Calcutá teve dinheiro? Não, mas teve sucesso. Sem dinheiro. E foi feliz. E foi feliz e fez tantas famílias felizes. Então, para cada um, o sucesso é diferente. Como você disse, obrigado pelo elogio. Fabiano, difícil encontrar um Fabiano outro igual a você. Sim. Por que o mundo é uma pirâmide, né, Kaká? Por que existe o líder, o dono da empresa, e a maioria está aqui embaixo? É na base, né? Na base. Porque o mundo sempre foi assim e sempre vai ser. Porque é 0,5% que são mentes elevadas, são pessoas muito bem equilibradas, cultas, que sofreu e entendeu que a vida é breve e que tem que fazer o bem e que não tem que, né, maltratar as pessoas, tem que ajudar as pessoas. Por isso que prosperam. Os maiores líderes, os maiores empresários, né, com as maiores fortunas do mundo, pensam o que ele criou. Por que eles estão no topo? Porque eles fizeram algo para ajudar as pessoas. Né? Vamos citar um exemplo, o dono do iPhone já até morreu. Né? Ele criou, não foi um telefone, ele criou algo, né, que perdura até hoje, que vai além do telefone. Né? Hoje o meu trabalho, a minha vida está no celular. E virou um objeto de desejo, né, que vai além. Né? Então, é isso que a gente faz, né, eu faço com o meu trabalho. Né? É levar para as pessoas uma arquitetura acessível, da mais baixa classe, que eu não vou falar de baixa classe, né? Das pessoas menos, né, da base da pirâmide. Você orbita da base no topo, né? Ao topo. Então eu não escolho, eu sou escolhido. E fazer um trabalho para todos, porque todos têm o direito de ser feliz, né? E de viver com dignidade. Uns com mais, uns com menos. Quem chega ao topo? Aquele que mais aguentou, né, a resiliência e que pôde superar e teve mais inteligência. Quanto mais inteligência, mais você chega ao topo. E aí que eu falo da educação. Por isso que eu criei minha mentoria. Eu quero ensinar e ajudar a nova geração. E por incrível que pareça, eu tenho muitos mentorados de 50, 60 anos. Tem mentorado de 60 anos na minha mentoria, o Kaká, né? Eu tive milhares de alunos no workshop, agora os mentorados é uma turma mais restrita. E eles estão querendo aprender. Eu falei, por que vocês me procuraram? Né? Porque eu estou fazendo a mentoria de tanto que eles me pedem. E eu ensino tudo, Kaká. Ah, você não tem medo de arrumar um concorrente? Jamais, Kaká.
Eu não vou viver para sempre, eu quero deixar um legado. Eu quero ser lembrado do arquiteto Fabiano que ajudou várias pessoas a prosperarem, a ser felizes e a fazer o mesmo que eu faço, levar minha arte e fazer o bem para as pessoas. É isso que eu quero ser lembrado. Fabiano, você tem tempo para você? Se de vez em quando você joga um tênis de mesa, um beisebol, o que você faz nas horas vagas? Se você tiver essas horas vagas. Eu tenho, né? Todo mundo me pergunta, quando eu posso, você me acompanha. Tem dia que eu posso, eu acordo em Rio Preto, faço reunião em São Carlos, reunião em São Paulo e ainda consigo jantar e treinar. E muitos perguntam, nossa, seu dia tem quantas horas? 72 horas? Todo mundo acha que o meu dia tem mais horas. Mas você tem disciplina, né? Eu tenho disciplina. Então eu acordo, eu moro numa casa maravilhosa, tem um jardim incrível, eu vou meditar, faço minha oração, tá? Todos os dias. E depois eu vou treinar. Eu tenho uma academia em casa. Todos os dias eu treino. Quando eu viajo, que aí eu tenho um pouco de preguiça, porque eu gosto de treinar com o personal, que vai na minha casa, tá? Depois de treinar, vou tomar meu banho, meu café com a minha esposa. Depois eu vou, ou eu fico em casa trabalhando, que eu adoro ficar lá. Almoço lá e vou pro escritório, ou eu vou já pro escritório, ou vou para minhas viagens. Tenho tempo para tudo, inclusive para almoçar, para fazer fim de semana. Meu escritório trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18. Não faz hora extra. E a gente entrega todos os projetos no prazo. A gente não faz hora extra, tá? E eu projeto quando eu quero. Eu gosto de projetar na minha casa, no fim de semana, né? E é um momento que eu quiser. E o ambiente, eu tenho tempo, sim. E o ambiente favorece a criatividade. O ambiente favorece a criatividade. Então eu tenho tempo de estar com amigos, eu tenho tempo de passear no shopping com a minha família, de jantar, né? Aprendi a fazer café coado, eu não fazia, agora eu estou fazendo. Então, sabe, eu tenho tempo de apanhar meu limão, lá eu tenho um pomar em casa, de brincar com meus cachorros, né, de passear com a minha família. Tanto que esse ano, em janeiro, nós ficamos um mês de férias em Orlando. Como que um prestador de serviço, um arquiteto, consegue ficar de férias um mês? Planejamento, né? Então, eu consigo, a gente viaja muito. Umas 3 semanas atrás, eu e minha esposa tiramos uma semana e ficamos em Angra dos Reis. Fomos passear, né, com os amigos, a convite deles. Então, eu fui para a China, eu sou embaixador, né, de uma marca de carros aí. Pode falar. Pode falar, BYD. Ó, patrocina aqui, BYD. Eu sou embaixador e eles me levaram para a China. Foi uma viagem maravilhosa, né? Também tem esse tempo. Tinha acabado de chegar de Milão. Nós fomos também passear, ficamos 10 dias em Milão e a Tânia. É uma feira de design. Além de ir para a feira, a gente vai e curte e passeia. Você une o útil ao agradável. Útil ao agradável. Então, tenho mesa de tênis de mesa em casa, de vez em quando eu jogo. Só não tenho um parceiro, né? Às vezes meu irmão vai lá e a gente brinca. Então, eu tenho esse tempo, sim, até para cantar no videokê. Não sei se você sabe, eu e minha esposa conhecemos no karaokê. Ah, é? Eu já fui campeão de karaokê do estado de São Paulo. Já fui 4º lugar no Brasileiro. Do Brasil, eu e minha esposa. Uma vez ela ganhou, outra vez eu ganhei. Do interior eu sou campeão 10 vezes. Mas karaokê. Que gênero você gosta? A gente canta músicas românticas e as mais populares japonesas. Então, tem My Way em japonês. Só pra ser My Way cantado por Chitãozinho Chororó e o My Way cantado por nosso querido Frank Sinatra. E eu canto em japonês. Só pra você ter uma ideia. Então, esse é um estilo romântico. Então, eu e minha esposa cantamos. Minha filha já foi campeã também do Paulistão. Já ficou em 4º lugar no Brasileiro também. 4º ou 3º. A gente aposentou do karaokê, mas é uma paixão. A gente tem o videokê em casa, então de vez em quando a gente canta lá. Uma coisa que ninguém sabe. Olha, primeiro programa que eu falo, entrevista, que eu cantei no karaokê, viu? Um dia eu vou cantar lá no Barretão, só quando não tiver ninguém, tá? Pegar o microfone lá. E olha que a gente é afinado, hein? Eu canto sertanejo. Canto, estou apaixonado, ó. Então tá bom, mas você consegue dar uma palhinha aí? Ai, Cacá, não. Não, porque não tem a melodia. Não. Hoje não, vamos marcar um dia. Você vai lá em casa e eu vou cantar pra você no videokê. Se você falar que tá aprovado, aí eu venho um dia aqui cantar pra você no programa. Eu posso filmar e exibir aqui, ué. Não, combinado, mas você tem que primeiro falar. Não, realmente, né? Mas eu já cantei com alguns cantores sertanejos em casa, que bacana, faço umas modinhas de viola. Eu gosto. Meu hobby é cantar. Quem canta, os males espanta. Eu ia te perguntar Sim. se você teria um hobby externo. O japonês gosta de peixe.
Sim. Você tem a oportunidade de pescar, porque nós estamos aqui na região dos grandes lagos do interior de São Paulo. Que boa, excelente pergunta. Todo mundo acha que eu gosto de pescar. Eu não gosto de pescar porque meu pai, coitado, ele trabalhava tanto, ele adorava pescar, mas ele nunca conseguiu tempo para levar eu para pescar. Então, quando ele voltou do Japão, que ele trabalhava lá de pedreiro, minha esposa, a Tânia, ama pescar, porque o pai dela sempre levou. Então, ela ama e sabe pescar. Uma excelente A família pescadora. da Tânia é de Urânia, do lado de Jales. Sim. O irmão dela é pescador profissional. Ele pesca para trabalhar, porque ele faz sashimi, ele pesca e vende ainda a comida japonesa dele. Né? Ali já é Rio Paraná? Próximo. É próximo, nas proximidades. Ele está próximo de Santa Fé, tá? 50 quilômetros de Santa Fé do Sul. Então, o Urânia, ele é agrônomo, meu cunhado, ele ama pescar. Eu não ganhei o gosto de pescar, mas quando a Tânia quer, eu vou junto. Então, ela pesca, eu como. Então, eu não pesco porque eu não sei pescar. Meu pai não me ensinou a pescar. Você não teve oportunidade. Eu não tive oportunidade, não teve tempo. Então, quando a gente vai pescar, né? Aliás, nós precisamos ir, que minha esposa ama. Eu fico lá ou lendo um livro, né? Ou como, depois que pescou, eu ajudo a saborear o peixe. Isso eu gosto de fazer. Fabiano, você tem uma bebida preferida? Água com gás e limão espremido. Mas eu adoro hoje, sou um excelente apreciador de vinho. Né? Paulo Emílio, Semenzato. Uma vez Semenzato levou eu e Paulo Emílio e alguns amigos na casa dele, José Carlos Semenzato. Quando ele tinha casa aqui, que o Zé Neto do Cristiano comprou. Aquela casa gigantesca. E ele tem uma adega de vinho lá maravilhosa, de 1000 garrafas. Ele um dia pôs na mesa, tava o ratinho do SBT. Tava o ratinho, o Paulo Emílio, eu e alguns poucos amigos do Semenzato. Quando ele morava aqui, ele adorava ir lá, porque ele fazia degustação de vinho, degustação de queijo, degustação de azeite. Cacá do céu, nunca conheci tanto azeite bom na minha vida. E esse dia, um dos dias, ele fez uma degustação de vinhos. E aí ele pôs na mesa, às cegas, ele tampou o rótulo, falou, meus amigos, eu vou fazer vocês provarem 3 vinhos. Um de R$300, um de R$1.000 e um de R$30.000. Vocês vão ter que descobrir qual que é o de 30 mil. Bom, todos nós lá, a maioria escolheu qual? Adivinha? Qual que nós mais gostamos? O mais barato. O mais barato! Você acredita nisso? Aí ele ficou bravo, vocês não entendem nada de vinho. Falou, realmente, ele me ensinou muito. Eu li uma matéria. Você acredita? O de 20 mil nós não gostamos tanto. Era bom, mas não... Olha o paladar, o gosto. Eu li uma matéria no Estadão o sommelier do Fasano. Sim. Ele testou vários vinhos e foi descartando e foi, tipo assim, não lembro exatamente, não sei se foi nos 50 que ele selecionou, tinha 8 ou 10 vinhos de supermercado que você compra por $10 na época. Sim. Você tá entendendo? Então, nem sempre o preço é o mais caro que você vai gostar. Sim. E isso vale para várias outras coisas, né? Com certeza. Nem sempre o mais rico é o melhor. Porque você já falou aqui, as coisas mais importantes da vida, dinheiro não compra. Não compra. Agora, mas todo mundo quer ter dinheiro. Todo mundo quer. E muitos querem ter sem trabalhar. Também. E muitos, quando conquistam, não sabem viver. Reclama da vida e vive em depressão. E não tem a família unida, a família dilacerada. Dá para entender isso, né, Cacá? O ser humano nunca está satisfeito, né? E eu sou satisfeito com a sua pergunta. Você é realizado? Sim. Se eu morrer amanhã, eu vou realizado. Porque eu não vivo futuro, Cacá, e nem passado. Porque quem vive passado fica lamentando e se arrependendo de tudo que não fez. Esquece, passado tem que ser esquecido. Passado é só para museu. Quem vive passado é museu. Já foi, passou, não volta mais. E o futuro, a ninguém pertence. Só Deus sabe. Você sabe o dia que você vai embora? O hoje chama presente porque é o presente. Com certeza. Você sabe o dia que você vai embora desse planeta? Não sei. Nem eu. Se eu souber... Aliás, ninguém sabe. Né? Eu nem quero saber, porque se eu souber, eu vou dar mais valor ainda às vezes à vida. Mas enquanto esse dia não chega, que eu não sei quando vai ser, eu vivo o hoje. Porque eu sofri um gravíssimo acidente também. Olha a vida que eu levei. Quando eu estava muito próspero, 7 anos de carreira da Hayazaki, um monte de cliente, 400 clientes, ao mesmo tempo,
eu sofri um gravíssimo acidente. Um dia antes do meu aniversário de namoro. Eu sofri um grave acidente, porque eu só pensava em trabalhar, Cacá. E Deus fez o quê? Ele deu um recado, você não vai parar? Eu tava brigando com a esposa, com a família, eu tava ganhando dinheiro, mas não tinha tempo de viajar, de curtir. Eu não almoçava, não jantava, Ganhando não dinheiro, tomava mas café. perdendo a vida. Com triglicérides, eu tava obeso. Eu tava com todo o problema de saúde possível, eu tinha. Estressado, mas só com dinheiro e sem tempo para viver. Não almoçava com a minha família, não viajava para lugar nenhum. Fim de semana era só trabalhando. 7 dias por semana, trabalho. Até que um dia minha filha, todo dia, pai, vamos trabalhar, vamos brincar? Eu falei, não, papai tem que trabalhar. Papai está em reunião, papai tem que projetar. Sempre eu falava que estava em reunião. Um dia minha filha mais velha falou, papai, eu quero marcar uma reunião com você. Aquele dia, Caiu a tua ficha ficha. caiu. Pera, por que ela tá falando que quer marcar uma reunião? Você só tem tempo pra reunião? Papai, o senhor fala que eu quero brincar. O senhor fala que sempre está em reunião, então eu quero uma reunião com o senhor. Cara, olha isso. Aquilo caiu uma ficha e eu falei, peraí, espera, tem alguma coisa errada. Mas o interessante nisso é que a tecla sua, percepção, ela ligou. Só que ligou, mas foi tarde demais. Aí veio o quê, Cacá? O acidente. Esse acidente aconteceu num dia que não era para eu estar aqui. Era pra gente estar num resort, nós 4, na Bahia, passeando. Sabe por que eu não fui? Porque eu cancelei 2 dias antes para ir trabalhar. Para atender um cliente, que eu não vou falar o nome, das maiores empresas daqui. Mandou eu pro Rio de Janeiro, eu fui. Chego em casa, esqueci da viagem. E a viagem? Falei, nossa, e agora? Eu não posso desmarcar. Minha esposa brigou comigo, com toda razão. Você vai desmarcar essa viagem, porque nós temos a nossa da família. Eu falei, não vou desmarcar, eu não posso, trabalho em primeiro. Primeiro é trabalho, depois da família. Olha o que eu falava, Cacá. Hoje é família, depois do trabalho. O que Deus fez? Cancelei a viagem, ela largou de mim, fui atender cliente numa cidade aqui próxima, bati de frente a 190 por hora com o carro. Tá? E eu chamei esse acidente, porque meu funcionário está correndo demais, estava com 2 funcionários, era para minha esposa aí nessa viagem. Ela brigou comigo e não foi. Imagina se ela estivesse no acidente. Eu quebrei o fêmur em 8 partes, minha perna quebrou aqui. Ó. Puta Bati merda. de frente a 190, capotou meu carro, pegou fogo. E o cara que bateu comigo, contra mim, era um engenheiro civil e um arquiteto. Olha só as coisas da vida. Ele amputou as 2 pernas, de tão grave que foi. Se quiser, eu te mando a foto, você coloca aí. Pra você ver o acidente que eu sofri. Foi muito grave. Capotado, eu falei, Deus, mais uma mensagem. Mais um problema na minha vida. Fabiano. Um dia antes do meu aniversário de namoro. Eu estou sofrendo, né? Não aprendi na amor, eu aprendi na dor. Anos antes, quando eu estava no 2º ano de faculdade, que eu te falei, foi quando eu aprendi e entendi que Deus existe. 2º ano de faculdade, 3 anos de namoro com a minha atual esposa. E aí, meu sogro estava com câncer, né? Mas está indo bem, tratamento, para Barretos. Minha esposa levava ele sempre para Barretos. E aí a gente descobriu que ela estava grávida. Eu falei, nossa, meu Deus, tá ganhando R$100 por mês. Agora ela engravidou. A gente ia casar, mas não dessa forma. O que eu fiz? Falei pro meu sogro, eu vou pro Japão, vou trabalhar, vou trancar a faculdade e vou sustentar a família e ela fica aqui. Aí ele falou, não, você não vai pro Japão, você vai acabar seus estudos. Eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar minha faculdade. Eu vou te ajudar até você se formar. Na época ele tinha uma condição melhor que a nossa. E ele com câncer. Aí, e ela com 5 meses de gravidez, ele falou, vamos casar. Nós vamos fazer uma festa aqui no sítio, bem simples. Falei, não, o senhor não vai gastar com festa. Eu vou. E japonês é orgulhoso, né? Falei pra ele, não faça isso, então dá o dinheiro pra gente começar a vida. Não, eu vou te ajudar na faculdade e além disso nós temos que fazer uma festa. Simples, mas vamos fazer. Dia da festa, 30 de agosto, Cacá. Que dia é 30 de agosto? Meu aniversário. Falei, nossa, vamos comemorar duplamente pro resto da minha vida, né? Uma semana antes eu fui visitar ele no hospital em Jales. Ele tinha dado uma decaída, não estava andando. E aí eu falei, nós falamos, vamos adiar o casamento, vai ser sábado que vem, até o senhor voltar a andar. Ele falou, não vai adiar. Vai manter dia 30 de agosto. Nem que for de cadeira de roda eu vou nesse casamento. Nós aceitamos o pedido dele. Na sexta-feira, dia 29, eu peguei um ônibus de Rio Preto e fui para Urânia para casar.
O casamento foi lá. Eu não tinha carro, não tinha nem dinheiro. Pegando lá, entrei no carro e a minha cunhada trancou a porta e aos prantos ela disse: ele acabou de falecer. Aquele dia foi um dos dias mais tristes da minha vida. E eu pensei: Deus, por que você fez isso comigo? Um dia antes do meu casamento. Amanhã é dia 30, meu aniversário e meu casamento. A festa estava pronta, Cacá. A comida minha sogra já tinha feito. E o que ele prometeu, ele foi no casamento. Mas não de cadeira de roda. Foi o caixão. O lugar da festa foi o velório. Puta merda. Fabiano, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, esse momento, eu perguntei. Eu queria sumir do mundo, Cacá. Olha o que eu sofri na minha vida. Falei: Jesus amado, por que isso? Aí eu perguntei: Deus, por que você fez isso comigo? Se você existe, vem agora com a resposta. Porque eu quero ir embora desse mundo. Eu preciso me matar. Chegou a pensar nisso? Com certeza. Com certeza. Se eu tivesse uma faca, uma arma, eu tinha me matado. Eu tentei até sair do carro porque tinha uma estrada de trem, mas o trem não estava passando. Eu ia me jogar no trem. Eu pensei nisso. Mas eu não consegui. Nessa hora, Cacá, que eu pedi com muita fé, que eu estava chorando muito, muito triste, eu perguntei: por que você fez isso comigo? Se Deus existe, então me prova agora essa resposta. Na hora, Cacá, veio a resposta. Juro por Deus. Aquela tempestade clareou, eu estava andando uma estrada de terra, que a gente estava indo pro sítio deles, que eles moravam no sítio, minha sogra mora até hoje, e nessa hora veio a resposta: a vida é assim. Deus tirou ele hoje, porque está entregando a filha para mim. E a partir de hoje eu sou o homem dessa família, da família, não é da casa. E aquele momento eu entendi que a vida é assim, eu não posso controlar a vontade dele. E que ele tinha que morrer naquele dia para ficar marcado pro resto da minha vida. Porque ele foi o cara que mais me apoiou a não largar a faculdade. E aquele dia eu honrei. Falei: a partir de eu vou ser alguém na vida. Aquele momento, Cacá, eu juro, veio uma força interna tão grande, que chama entusiasmo, que é Deus dentro de si, que eu falei: eu vou provar para tudo e para todos. E vou honrar o nome desse meu sogro, dos meus pais e de todos que apoiaram direto e indiretamente e também não me apoiaram. Os que mais me apoiaram, ele me apoiou de verdade, não me contrariou. No momento que eu mais precisei, ele me ajudou. E não me discriminou. Daquele dia em diante nasceu um novo Fabiano. Porque eu tenho que agradecer a Deus que a maioria faz o que no momento desse, Cacá? Entra em depressão, entra nas drogas, bebida e desiste da vida. Procura um refúgio, né? Pede demissão da vida. Exato, graças a Deus eu não fui para as drogas, não fui para bebida. Você perguntou se eu não bebo. É socialmente, olhe lá. Você viu eu tomar no coquetel do Paulo Emílio, eu tomei meia taça de vinho e já estava meio alegre já, e eu já paro, não precisa ninguém falar. Entende? Então, eu vivi esse momento e desse dia em diante, Cacá, nasceu uma pessoa com uma força que você não tem noção que eu tenho. E aí eu vou relembrar meus antepassados, a força do samurai. Eu tenho. E se eu venci isso, eu vou vencer qualquer coisa na minha vida. E desde esse dia então, Cacá, eu carrego essa força. Tem hora que dá vontade de desistir, desanimar. Você vê essas guerras, essas crises. É a política, é gente ladrão, é gente te dando golpe, né? É funcionário que te rouba, é parceiro que te engana, né? É um cara que você acreditou, é cliente que não te paga. Não cumpre Não cumpre o combinado. No Brasil, então, isso é normal. Mas para minha cultura japonesa não é normal. Não é normal você ser desonesto. Não é normal você roubar o outro. Às vezes tenho vontade de ir embora daqui, de ir embora pro Japão, para país de primeiro mundo, que lá a lei funciona. Faz coisa errada no Japão, nos Estados Unidos. Lá não tem tanto advogado, mas se você fizer coisa errada no Japão, você vai preso. Né? Fabiano, nos Estados Unidos, então, nem se fala. Eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco. Se fosse para definir Sim. a sua mente, qual seria a definição? A mente de Fabiano Hayazaki. E eu não quero complicar, não. Sim. Com uma palavra, o que seria? O que você diria
que você pensa que seja a sua mente? A minha mente, com uma palavra. Não, você pode usar São mais tantas. também. Ser. Ser. Ser é um significado tão grande que eu ensino todos os dias meus colaboradores, meus clientes. Ser humano, porque nós somos chamados de seres humanos. É ser de verdade. Ser tem a ver com amor, com ser e não o ter. Ter de pertencer a algo. O ser vai ser eterno. Nós vamos ser sempre lembrados. Olha a história. Eu vou falar de religião aqui, mas tem que falar. Por que Deus mudou, Jesus mudou o mundo? Mudou o calendário antes e depois de Cristo. Nós vivemos o ano de 2025 depois de Cristo. Muitos ainda não acreditam nessa pessoa que existiu aqui, né? Eu não estou aqui para mudar a religião de ninguém. Eu sou católico, apostólico, romano, acredito. E olha Deus presente na minha vida. Se não fosse Deus, eu não estava aqui mais, vivo. Se Deus me livrou de todas as adversidades da minha vida, se eu não tivesse o ser por inteiro, o ser da educação, do amor, da paixão, o ser de tudo que é positivo, Cacá, de alegria, ser alegre, ser amoroso, ser respeitoso, ser educado, entendeu? A palavra ser é muito ampla, a palavra ser. E é o que eu ensino todos os dias para os meus clientes, meus amigos, ser de verdade. E você, Cacá, você me conheceu há muitos anos atrás, como muitos, eu tenho clientes de 20 anos, Cacá. Ontem eu estava com o Cláudio Carraffi, um dos homens mais ricos dessa cidade. Um ser humano incrível, eu fiz a casa dele há 20 anos atrás. Me chamou para fazer um novo projeto, sempre me chamou. E ele fala assim, cara, Fabiano, que orgulho, você é um ser humano. E a cada ano que passa, eu vejo que você está mais humilde e um ser que eu confio cada vez mais. Você é melhor hoje do que há anos atrás. Tem preço isso, uma pessoa do nível dele, da idade dele, falar isso para mim? Eu não preciso de contrato. Nós vamos fechar o projeto. Cacá, vai ter um contrato lá. Eu não preciso de contrato, Cacá. Eu não entrego. Pergunta pro Paulinho, pro Torrano. Eu não entrego o que está no contrato. Eu entrego a lei. Meus funcionários não recebem em dia. Eles recebem antes. Há 21 anos eu pago antes do dia. A maioria não recebe nem no dia. Todos os escritórios de arquitetura que eu trabalhei até hoje não me pagaram. Eu nunca fui registrado. Surpresa positiva. Cacá, e eu nunca processei ninguém. Tá? Fabiano. Então, é ser. Eu quero ser bondoso. E tudo que você doa vem em dobro, triplo. Por isso que Deus é tão bondoso comigo. Por isso que eu prospero tanto em prosperar em todos os sentidos. Não é o dinheiro. O dinheiro é o menos importante. É a consequência. E graças a Deus nós somos prósperos. Né? Fabiano, com essa prosa aí e conversar com você é um prazer enorme, é enriquecedor. A gente vai ficar esse restinho de ano aqui. Eu gostaria de agradecê-lo. Você é uma pessoa ocupadíssima. Você nos deu a honra de reservar um precioso tempo para vir aqui no nosso programa. Eu gostaria de agradecê-lo de coração imensamente. Faltou alguma coisa na nossa prosa? Olha, é tanto assunto, né? Que se faltou a gente marca a segunda, a terceira, a quarta prosa, porque foi maravilhoso. Passamos aqui já mais de uma hora, né? Um papo gostoso. Você é uma pessoa muito agradável. Por isso que eu falei coisas aqui que acho que eu nunca falei em entrevistas, porque você sabe, né, ouvir, sabe fazer a pergunta certa e fazer com que seja agradável. Como eu falo, o ser, né? O ser humano incrível que é o Cacá. E eu sou, né, só tô aqui para aprender com você. Então, tem muitos assuntos para falar. A gente marca o segundo, o terceiro, sempre vai ser uma honra. E para você eu vou tirar o tempo que eu puder, né, na minha agenda realmente cheia e lotada. Mas quando a gente tem amigos de verdade como você, pessoas do bem, seres humanos, né, de bondade como você é, a gente arruma tempo, qualquer ele no mundo, para estar juntos. E isso é o que falta nos seres humanos, né? Então, por isso que eu estou aqui, porque eu valorizo a sua amizade, né, o seu ser humano. Vamos ser, né? Buscar mais o ser e o ter, deixar de lado. O luxo é o ser, o luxo é ser e viver o pouco tempo que ainda nos resta. Fabiano,
gostaria de reiterar a minha gratidão por você. E não vai faltar oportunidade para continuar. Esse foi o capítulo 1. Sim. Né? Se Deus quiser, nós vamos ter a oportunidade de dar sequência a essa programação que iniciou hoje. Fabiano, muito obrigado de coração. E até uma próxima oportunidade a você que nos assiste. Até um próximo Dedo de Prosa. Olá, gente, tudo bem com vocês? Guilherme do Guilherme Santiago passando aqui para fazer um pedido e um convite a todos vocês. O Hospital de Câncer de Barretos, né, sofre, assim como qualquer outro hospital, né, pelos estoques de sangue são baixos. Então você que é da região, você que tem amigos, parentes, né, que possa fazer esse gesto maravilhoso para a gente juntar as forças e fazer com que os níveis de sangue realmente voltem ao estoque normal. Todos os tipos, mas principalmente O negativo e O positivo, né, que são mais difíceis. Então faça esse pedido a todos vocês, fãs do Guilherme Santiago, amigos, né? Estenda esse convite também a todo o teu grupo de amizades aí, para que a gente possa estar ajudando o Hospital de Câncer de Barretos. Tá bom? Muito obrigado, um bom dia para vocês. Barretão, setentão, Barretão, setentão, Barretão, setentão, o maior do mundo que em 8 segundos faz tudo parar. Os independentes, todos do pé quente, com os presidentes, chega a arrepiar. Adeus proteção, a fé do peão alcança a vitória. Nosso Barretão com seu setentão, escrevendo a história. Barretão, setentão, é a maior festa do mundo de peão. Barretão, setentão. Welcome to the Cowboys Online. A plataforma digital do rodeio. Informação, interação, ideias e novos rumos e parcerias para o esporte mais radical do planeta.